Eu estava entregue totalmente àquele mar de emoções e por horas foi premiada com todos os tipos de brindes. Ao final, quando todos estavam satisfeitos, exausta, com minha cascata derramando água, foi premiada com uma chuva de jatos. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma história que foi enviada por um de nossos inscritos, e para preservar a identidade, os nomes foram trocados. Me chamo Jéssica, tenho 25 anos, estava em busca de algo novo na vida. Recém-chegada a uma cidade maior, resolvi aceitar o trabalho de doméstica na casa de um casal jovem e moderno, Christian e Paula. Christian era um rapaz sempre ocupado com seu trabalho como designer gráfico, enquanto Paula, super antenada, gerenciava uma startup de moda sustentável. Eles eram simpáticos, e como o dia a dia é tão corrido, precisavam de alguém para ajudar a manter as coisas organizadas em casa. No primeiro dia, escolhi uma roupa mais discreta. Sei que os rapazes me consideram atraente. Não queria causar uma impressão negativa ou assustar a patroa. Cheguei super animada, com aquele friozinho na barriga típico de quem começa um novo emprego. Paula me recebeu com um sorriso caloroso e a apresentou a casa. Um apartamento espaçoso e cheio de plantas, com um toque artístico e descolado, bem a cara deles. Logo percebi que ali o ambiente era leve, embora houvesse bastante trabalho. Christian e Paula sempre me tratavam com respeito e gratidão. Comecei a sentir que fazia parte da casa, especialmente quando Paula pediu minha ajuda para organizar um jantar especial, para celebrar um novo contrato que a empresa dela tinha fechado. Naquela noite, enquanto preparava a mesa e ajudava nos detalhes, fui notando como, pouco a pouco, estava me tornando uma parte importante daquela rotina. Christian elogiou o jantar, e Paula não parava de agradecer pela ajuda. Eles conversavam comigo como se fossem amigos de longa data, e isso fez com que me sentisse cada vez mais à vontade. Com o tempo, nossa relação evoluiu. Além de cuidar da casa, me tornei uma pessoa de confiança. O que começou como um trabalho de doméstica virou uma amizade verdadeira. E assim, minha vida tomou um rumo que nunca esperei, cercada de gente que me valorizava e apoiava em cada novo passo. Com o passar das semanas, fui se familiarizando com a rotina da casa. Todos os dias seguiam um padrão, com Paula e Christian saindo cedo e voltando no final da tarde. No entanto, eu comecei a perceber algo curioso. Em algumas noites da semana, bem quando estava prestes a terminar meu trabalho e me preparava para ir embora, Christian chegava com alguns colegas de trabalho. No começo, achei que era apenas coincidência. Eles sempre pareciam despreocupados, rindo e conversando sobre projetos e o estresse do dia. Christian me cumprimentava com um sorriso e um aceno rápido, e os amigos dele faziam o mesmo. Mas logo seguiam para a sala ou a varanda, onde ficavam bebendo cerveja e jogando conversa fora. Porém, com o tempo comecei a notar que isso acontecia com uma certa regularidade. Toda terça e quinta-feira, por volta do mesmo horário, quando já estava de saída, lá vinha Christian com seu grupo. Eles traziam computadores, papéis e às vezes até petiscos, transformando o ambiente em uma espécie de reunião improvisada. Paula geralmente ainda estava ocupada com o trabalho e só aparecia mais tarde. Apesar de ser algo casual, não consegui deixar de me perguntar se havia um motivo específico para essas reuniões serem sempre nos dias em que ela estava de saída. Talvez fosse apenas a forma que Christian encontrou para descontrair depois de um longo dia. Ou quem sabe ele preferia manter esse círculo de amigos em um momento mais reservado da casa. De qualquer forma, segui normalmente com meu trabalho, mas ficava intrigada sempre que eu via o som das vozes e risadas ecoando pela sala assim que fechava a porta. Certa tarde, como de costume, estava quase terminando meu trabalho. Christian, pontual como sempre, entrou com seus colegas bem na hora em que eu já estava arrumando minhas roupas para ir embora. Eles riam alto e pareciam animados, com conversas sobre um projeto novo que estavam finalizando no trabalho. Já estava acostumada com essa rotina. Dei um aceno para Christian e me despedi rapidamente, quando estava prestes a sair pela porta. Porém, algo me fez parar. O céu, que até minutos antes estava claro e tranquilo, de repente se fechou. Nuvens escuras começaram a se formar com uma rapidez impressionante, e antes que pudesse colocar o pé fora de casa, um trovão ecoou pelo bairro, e a chuva caiu como se o céu estivesse desabando. Foi um temporal inesperado, o tipo de chuva que inunda ruas em poucos minutos. O vento soprava forte, e as luzes dos postes da rua se apagaram. Eu parada na porta, observava as gotas enormes escorrerem pela janela. Não tinha como sair naquele momento, então voltei para dentro. Uau! Parece que você vai ter que ficar um pouco mais, hein? Disse Christian, rindo enquanto ele e seus colegas se instalavam na sala com algumas bebidas. Sorri meio sem graça,
Imaginando que pelo visto aquela chuva não passaria tão cedo, Christian percebeu a situação e ofereceu uma cadeira na sala para que pudesse sentar até que o tempo melhorasse. Mesmo sem querer incomodar, concordei e me acomodei perto da varanda, observando o temporal cair lá fora. Os colegas de Christian continuaram com suas conversas, e eu, que até então só havia os cumprimentado rapidamente em outras ocasiões, agora pude ouvir melhor suas vozes e entender um pouco mais do que acontecia nessas reuniões. Com a chuva ainda caindo torrencialmente, o celular de Christian vibrou. Ele olhou para a tela e atendeu. Era Paula, avisando que as ruas próximas ao trabalho estavam completamente alagadas e que seria impossível voltar para casa naquela noite. Ela havia decidido passar a noite na casa de uma colega que morava bem perto do escritório. Puxa, acho que hoje nossa reunião não vai ser completa, comentou Christian com um sorriso enigmático. Eu, sem entender muito bem o que ele quis dizer, observei os amigos de Christian rirem de maneira despreocupada. As gargalhadas ecoaram pela sala. Todos me olharam com um ar de malícia que me senti invadida. Logo depois, Christian se levantou e foi até a cozinha, voltando com uma bandeja com copos e uma jarra de caipirinha. Ele chegou perto e, com um sorriso, me ofereceu um copo. Vai uma caipirinha? Parece que essa chuva não vai parar tão cedo. Ele disse como se quisesse quebrar o gelo. Disse não a princípio. Nunca tinha bebido no ambiente de trabalho, e mesmo aquela situação parecendo completamente fora do comum, me sentia um pouco deslocada. No entanto, algo na descontração da noite e na curiosidade em ver como tudo se desenrolava a fez mudar de ideia. Com um ar de curiosidade, peguei o copo e dei um gole. A bebida era refrescante e um tanto forte, mas logo me acostumei com o sabor. O primeiro gole pareceu abrir as portas para uma noite diferente. Agora mais relaxada e me sentindo parte daquele ambiente em comum, comecei a interagir mais com os colegas de Christian. Flávio, o rapaz simpático que já havia puxado conversa comigo, contou uma história engraçada sobre um projeto maluco que eles haviam feito no trabalho, e eu não consegui conter a risada. À medida que o tempo passava, Christian me oferecia mais uma bebida, e aos poucos ia me soltando. Não costumava beber tanto, mas naquela noite, entre risadas, piadas e o som da chuva batendo nas janelas, deixei a tensão e a formalidade de lado, sentada no sofá com eles, quase me esquecendo de que aquele era meu local de trabalho e que, até algumas horas atrás, estava apenas cumprindo minha rotina. A conversa foi ficando cada vez mais animada. Falavam sobre filmes, séries e até sobre as viagens de Christian e Paula, nas quais fiquei sabendo que o casal tinha um lado bem aventureiro. As piadas corriam soltas. No início me sentia como uma estranha. Agora estava no centro das conversas, rindo junto com todos. A cada pausa, uma nova caipirinha era servida, e a noite, que antes parecia interminável por conta do temporal, virou uma experiência inesperada e cheia de risos. A reunião de Christian e seus colegas, ao que parecia, sempre acabava assim, com todos jogados no sofá, descontraídos, como se a vida fosse apenas uma grande celebração de pequenas conquistas do dia a dia, e aquela pitada de emoção no final fosse o segredo para se sentirem vivos. Menina, nunca imaginei que uma simples noite de trabalho pudesse terminar daquele jeito. Com o temporal lá fora e a leveza dentro de casa, senti que mesmo em situações incomuns, há sempre espaço para surpresas que podem mudar a forma como vemos as coisas. À medida que a noite avançava e as rodadas de caipirinha se sucediam, o ambiente foi ficando cada vez mais animado, a bebida começava a fazer efeito, e todos pareciam mais soltos, rindo de qualquer coisa, e falando com uma descontração que não tinha visto até então. Era como se o temporal lá fora tivesse criado uma bolha, isolando-os do resto do mundo e permitindo que todos baixassem suas guardas. Antes de continuar com a história, rapidinho galera, se você tá curtindo, não esquece de deixar aquele like maroto, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar os novos vídeos que vêm por aí. Quero saber também o que você tá achando dessa história, então comenta aqui embaixo. Agora, vamos voltar. Christian, que até então era sempre educado e amigável comigo, começou a dirigir elogios de forma mais direta. No início, comentou sobre como eu era uma moça dedicada e simpática, ressaltando o quanto ele e Paula estavam felizes por tê-la em casa. Agradeci, um pouco sem jeito, mas logo percebi que o tom dos elogios estava mudando. E, além de tudo, você é muito atraente, Jéssica, disse ele, me olhando de cima a baixo, com um sorriso que não soube interpretar de imediato. Os outros colegas riram, mas não disseram nada. O clima leve da noite parecia estar se transformando em algo mais sugestivo. Nossa,
Fiquei surpresa com o rumo da conversa. Fiquei desconcertada no começo, mas algo dentro de mim, talvez um misto de ego e curiosidade, fez com que não interrompesse Christian. Ele, percebendo que eu não tinha rebatido os comentários, continuou. Sabe, você é exatamente o tipo de mulher que chama atenção onde quer que vá. Uma beleza rara. Christian falava com mais ousadia a cada frase, seus olhos brilhando com a embriaguez da noite. Dividida entre o desconforto e a sensação de ser elogiada, comecei a relaxar mais. Eu era o tipo de pessoa que recebia elogios desse jeito, e, com a bebida já fazendo efeito, estava começando a me perguntar até onde tudo aquilo iria. Meus pensamentos eram uma mistura de alerta e curiosidade. Havia algo perigoso e excitante no ar, uma tensão que eu não tinha certeza de como lidar. Foi então que Christian, agora bastante à vontade, olhou para Flávio, um dos colegas mais corpulentos com o apelido Marreta, por conta de sua musculatura avantajada, e fez um sinal discreto para ele. Flávio, vem aqui, senta perto da Jéssica, disse Christian, rindo de um jeito que parecia uma piada interna entre eles, mas que carregava uma sugestão inegável. Flávio se levantou devagar, com um sorriso nos lábios, e caminhou até o sofá onde eu estava. Ele se sentou ao meu lado, sua presença dominando o espaço, e a atmosfera na sala parecia ter mudado de vez. O olhar dos outros colegas estava mais atento, observando o que viria a seguir. Ainda um pouco confusa, senti a tensão crescente. Eu nunca havia passado por uma situação como aquela. Por um lado, estava nervosa, mas por outro, havia uma parte de mim que queria ver até onde aquilo iria, movida pelo efeito do álcool e pela atenção inesperada que estava recebendo. Christian, percebendo a curiosidade nos meus olhos, me deu mais um gole em sua bebida e continuou a falar, como se estivesse testando até onde eu estava disposta a ir naquela noite estranha e inusitada. Flávio, agora bem pertinho de mim, me olhou fundo dos olhos. O ambiente está carregado de uma excitação que ela nunca havia sentido antes. Ele, lentamente, se aproximou, até que seus lábios finalmente se encontraram com os meus. O beijo, inesperado, me fez sentir uma mistura de excitação e nervosismo. Meu coração acelerou, e por um breve momento, pensei em me afastar. Mas o clima que havia se formado naquela casa, alimentado pela bebida e pelo momento descontraído, parecia irresistível. À medida que o beijo se intensificava, comecei a me sentir mais à vontade, como se a curiosidade que havia me movido durante toda a noite estivesse agora tomando conta das minhas ações. Flávio parecia perceber essa mudança, e seus toques ficaram mais audaciosos. A mão boba começava a agir. Eu, que no começo havia hesitado, agora dava sinais claros de que estava entregue ao momento, com o corpo relaxando e aceitando o que acontecia ao redor. Os outros colegas de Christian, que até então estavam apenas observando, também começaram a se aproximar. O ambiente na sala mudou de uma descontração leve para algo mais cheio de desejo, totalmente envolvida. Não resisti quando os outros começaram a participar da cena, cada um se aproximando de forma sutil, como se seguissem um roteiro não falado. Estava completamente envolvida pelo momento, como se o mundo lá fora, com sua chuva torrencial, não existisse mais. Christian, do outro lado da sala, assistia a tudo com um olhar satisfeito. Ele não parecia surpreso com o desenrolar dos acontecimentos. Na verdade, era como se tivesse tudo aquilo fosse comum. Com um sorriso no rosto e o copo de bebida ainda na mão, ele finalmente quebrou o silêncio que pairava sobre o grupo. Acho que aqui está ficando apertado demais, disse ele, a voz baixa e confiante. Por que não vamos para o quarto? Lá podemos ficar mais à vontade. Os outros, sem hesitar, concordaram com a sugestão de Christian. Entregue àquela noite caótica e diferente de tudo que havia vivido antes, me deixei levar. O grupo se levantou e juntos seguiram para o quarto, onde o clima de intimidade e ousadia parecia prestes a atingir seu auge. Já no quarto, todos juntos, finalmente pude me entregar àquele jogo repleto de surpresas. O primeiro a explorar meus desejos foi Flávio, uma Marreta. Aí entendi o apelido. Quando senti sua ferramenta enorme, eu quase não aguentei o baque. Com feracidade foi abrindo os espaços para os outros usufruírem também. De todos os circuitos, eu estava entregue totalmente àquele mar de emoções e por horas foi premiada com todos os tipos de brindes. Ao final, quando todos estavam satisfeitos, exausta com minha cascata derramando água, foi premiada com uma chuva de jatos. Ainda em um estado de exaustão e satisfação, permanecemos ali por um tempo, até todos pudessem se despedir e seguir suas rotinas. Eu ainda continuo trabalhando por lá. E confesso que fico imaginando a felicidade e satisfação da Paula, que com certeza sempre recebe esses prêmios. E assim,
Chegamos ao final da nossa história. Quero agradecer a todos vocês que permaneceram até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Também adoraria saber o que você achou. Então deixe um comentário aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!